estamos mais uma vez com o nosso Convida 19, um momento de reflexão da palavra e após isso um tempo de oração. Vamos orar ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Diz ainda que o Senhor está com os ouvidos inclinados para nos ouvir, as mãos estendidas para nos abençoar. Vamos então falar com o nosso Deus. O tema da nossa noite é: na necessidade não podemos desistir. O texto é o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 38. Texto que eu passo a ler para os irmãos. E diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, presta atenção, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Essa história ela é maravilhosa. Queridos, muitas vezes quando nós passamos por necessidade, após algum tempo, muitos de nós queremos, ou melhor, não queremos mais ouvir a voz de Deus. Por conta da necessidade, muitos de nós às vezes deixam de participar da sua igreja, não querem mais servir a Deus. Muitas vezes também, quando o casamento não vai bem, quando nós passamos por enfermidades, por problemas de relacionamento com os irmãos, nós também queremos desistir. Desistimos principalmente da vida com Deus, do nosso ministério na igreja local. Mas o texto de hoje diz que, apesar da fome estar assolando a região de Gilgal, havia um grupo que o texto chama de discípulos de profetas, os quais nós podemos chamar também de seminaristas. Esse grupo, meus irmãos, o texto diz que, apesar da fome assolar aquela região, esse grupo em nenhum momento desistiu. Esse grupo em nenhum momento decidiu abandonar o Senhor, abandonar os seus ministérios, abandonar os estudos na escola de profetas. Ou seja, apesar da fome, da necessidade, eles não desistiram do Senhor, porque o texto diz que eles estavam reunidos com o profeta Eliseu. Eu quero conjecturar um pouco com vocês. Muito provavelmente um dos assuntos naquele momento era a fome. Vamos imaginar eles falando com o profeta Eliseu. E agora, Eliseu, o que nós vamos fazer? Eliseu, como é que isso pode ter acontecido conosco? Nós largamos tudo para servir o Senhor e olha a nossa situação. Às vezes nós pensamos assim, não é verdade, irmãos? Às vezes nós também falamos assim com o Senhor. Bom, eu estou com Deus e agora nada de mal vai me acontecer. O fato é que, a verdade, irmãos, é que há mais de 100 dias nós estamos passando por uma quarentena. E dentro dessa quarentena nós estamos experimentando de situações muito amargas. Resultado de vivermos num mundo em desequilíbrio por causa do pecado. Mas o interessante do texto é que diante da necessidade, eles não se agitaram. Diante da necessidade, eles não abandonaram a Deus. Diante da necessidade, eu posso dizer com certeza que se eles estivessem na igreja, eles não teriam abandonado a igreja. Mas eles se sentaram ao redor do profeta Eliseu para ouvir a voz de Deus. Eu quero ler novamente o versículo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Ou melhor, versículo 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região, quando os discípulos dos profetas, presta atenção, estavam reunidos com ele. Eu sei, meus irmãos, que essa quarentena ela não tem sido fácil para muita gente. Eu sei que diante das necessidades nós também temos que tomar uma série de providências. Mas nós não podemos esquecer do principal. Diante da necessidade, nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus, ler a palavra de Deus. Diante da necessidade, irmãos, nós temos que procurar conselhos de homens e mulheres de Deus. Diante das necessidades, nós temos que compartilhar dessas necessidades com homens e mulheres de Deus.
e orar e buscar ao Senhor em oração. Pergunta: como é que Deus vai nos orientar em tempos de necessidade se você não para? Se você não para ouvir? Como é que Deus vai te orientar em tempos de necessidade? Em tempos de necessidade, meus irmãos, Deus nos convida a parar, a se aquietar, para poder ouvir a sua voz. No Salmo de número 46, versículo 10, o salmista diz: parem de lutar, saibam, eu sou Deus. Esse texto, na tradução à mensagem de Eugênio Peterson, fica assim: olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo. Ou seja, no momento da necessidade, nós não temos, nós não precisamos, não entre em pânico, não abandone a sua vida com Deus, não abandone a sua igreja, não abandone o convívio com seus irmãos em Cristo, não abandone o seu ministério, não abandone o seu casamento, não queira dar cabo da sua vida por conta das necessidades que você tem atravessado, mas se aquiete, olhe para Deus, busque a Deus através da sua palavra. E eu tenho certeza, Deus ele vai falar com você. Deus ele vai trazer direção para a sua vida. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo.